1177, o pequeno reino cruzado de Jerusalém está cercado pelas vastas terras de Saladino, sultão do Egito e da Síria, um campeão do Islã. Saladino busca eliminar os cruzados da Terra Santa. Ele reúne um exército enorme e invade os territórios do reino cristão. O rei de Jerusalém, Balduíno IV, tem 16 anos e sofre de lepra. Mesmo doente, o jovem rei Balduíno reúne poucos cruzados e templários. Mesmo em desvantagem numérica, Balduíno e seus homens juraram defender Jerusalém. Eles partem para enfrentar Saladino. O resultado é a Batalha de Mongizar, um confronto crucial na história das cruzadas. Em agosto de 1177, o conde Filipe de Flandres, importante senhor francês, chegou com seu exército a Acre, principal porto do reino de Jerusalém. Como muitos ocidentais, Filipe veio como cruzado e peregrino. Ele planejava visitar santuários sagrados e juntar-se aos cavaleiros cruzados em campanha contra os muçulmanos. Os moradores do reino cruzado acolheram Filipe com entusiasmo. No leste do Mediterrâneo, distante dos centros cristãos, o pequeno posto cruzado estava cercado pelos domínios de Saladino, sultão do Egito e da Síria. Saladino estava decidido a destruir os cruzados e, com exércitos cada vez maiores, estava bem posicionado para isso. O rei de Jerusalém, jovem Balduíno IV, também tinha lepra. Embora a doença de Balduíno ainda apresentasse poucos sinais físicos, nobres e clero sabiam que ele provavelmente morreria jovem. No entanto, Filipe anunciou que sua visita seria breve. Ele tinha vindo para a cruzada, mas logo retornaria a Flandres. Nobres de Jerusalém pediram que Filipe os ajudasse a invadir o Egito, centro de Saladino, mas ele preferiu atuar na Síria. O rei Balduíno enviou 100 cavaleiros e 2.000 infantes para reforçar o exército de Filipe, e o conde de Flandres partiu. Ele se uniu a Raimundo III de Trípoli e Boemundo III de Antioquia para atacar a fortaleza síria de Harém. Apesar de contente com o fortalecimento de territórios pelos esforços do conde Filipe, o rei Balduíno lamentou que Jerusalém não fosse beneficiada diretamente pela cruzada flamenga. Apesar de sua doença e de sua juventude, Balduíno IV já havia demonstrado ser um governante formidável. Desde o início de seu reinado, ele levou a luta até Saladino sempre que possível. Em 1176, ele atacou perto de Damasco, capital síria de Saladino, e venceu o irmão do sultão, Shams al-Dawla, na Batalha de Baalbek. Saladino notou o espírito de luta de seu jovem inimigo. No outono de 1177, com as forças cruzadas no norte, Saladino aproveitou a chance. Ele reuniu toda a força de suas tropas. O exército do sultão era tão grande que a demanda por suprimentos fez os preços dos alimentos subirem no Egito. O cronista Guilherme de Tiro afirma que Saladino enviou 26.000 cavaleiros. Alguns historiadores consideram esse número exato, já outros estimam as forças de Saladino entre 12 e 15.000. Mas mesmo com esse tamanho, o exército muçulmano era tremendo e capaz de conquistar o reino. Em 18 de novembro, o sultão cruzou a fronteira egípcia para o território cristão. Com as forças cruzadas reduzidas, Saladino avançou calmamente pela costa até a Palestina, devastando terras agrícolas e saqueando. O grão-mestre Odo de Saint-Amand reuniu os cavaleiros templários em Gaza, mas Saladino ignorou a fortaleza e avançou para Ascalão,
importante cidade costeira de Jerusalém. Enquanto isso, o rei Balduíno reuniu as poucas tropas disponíveis. Uniram-se ao rei os barões Balduíno de Romla, Balduíno de Ibelim e Reinaldo de Chatilon, senhor de Carraque. Os cruzados tinham com eles sua relíquia mais preciosa, a Vera Cruz, que se acreditava ser madeira da própria cruz de Jesus, carregada pelo bispo Alberto de Belém. Ao todo, a cavalaria do jovem rei era composta por apenas cerca de 450 cavaleiros, junto com alguns milhares de infantaria. O sultão chegou perto de Ascalão em 24 de novembro. Balduíno, em desvantagem numérica, recuou para trás das muralhas da cidade. Agora, totalmente confiante de que Balduíno não poderia desafiá-lo, Saladino enviou grupos de saqueadores por todo o campo. Contingentes muçulmanos chegaram às muralhas de Jerusalém. As notícias das tropas saqueadoras do sultão espalharam medo no reino. Em Jerusalém, cidadãos se esconderam na Torre de Davi, enquanto moradores de Ramla deixaram a cidade para buscar refúgio no porto fortificado de Jafa ou no castelo de Mirabel. Mesmo assim, o rei Balduíno queria resistir a Saladino. Ele enviou uma mensagem convocando os templários de Gaza. O grão-mestre Odo de Santamon logo chegou a Ascalão com cerca de 80 templários. Com o apoio dos templários, o rei Balduíno liderou seu exército de Ascalão para a batalha. Eles marcharam pela costa até Ebelim e depois seguiram para o interior. Em 25 de novembro, o rei Balduíno e seus cavaleiros atacaram o inimigo. Saladino ficou surpreso ao saber que os cristãos estavam se aproximando. O sultão atravessava um desfiladeiro próximo ao castelo de Monguessar, a poucos quilômetros de Ramla. Quando Saladino mandou tocar os tambores de guerra, suas tropas se reagruparam. As tropas muçulmanas se apressaram para se organizar para a batalha. O cronista árabe Ibn al-Athir registrou a cena. De repente, os francos estavam sobre eles com seus batalhões e seus campeões. Saladino estava só com parte do exército, pois muitos haviam se dispersado em busca de saque. Ao ver os francos, Saladino permaneceu firme com seus homens. Apesar de Balduíno surpreender, Saladino conseguiu posicionar boa parte de seu exército. Ibn Shaddad, um dos servos mais próximos de Saladino e seu biógrafo, nos conta que o próprio sultão depois explicou a situação para ele. Os muçulmanos se prepararam para a batalha, e quando o inimigo chegou, alguns dos nossos sugeriram que a ala direita fosse para a esquerda e a esquerda para o centro, ficando com a colina Ramlalan atrás ao iniciar o combate. Enquanto eles estavam ocupados nessa manobra, os francos os atacaram. Guilherme de Tiro também aponta que Saladino atingiu certa prontidão para a batalha. Ele escreve: as forças do inimigo, que haviam se aventurado a certa distância para buscar despojos e espalhar destruição, começaram a chegar de diferentes direções, o que aumentou consideravelmente a força de Saladino. Guilherme de Tiro relata o início do confronto. Os combatentes dos dois lados se aproximaram e a batalha que se seguiu foi inicialmente indecisa, mas as forças eram muito desiguais. Os cristãos, fortalecidos pela graça recebida, avançaram com mais ousadia. As linhas de Saladino foram rompidas e, após um massacre, foram obrigados a fugir. Como tanto Guilherme quanto Ibn Shaddad apontam, foi a carga da cavalaria cristã que quebrou as linhas de Saladino. Um peregrino presente na batalha mais tarde contou ao Aldeão de Londres sobre o ataque liderado pelo grão-mestre dos Templários, Odo São Amando.
Ele entrou na batalha com seus homens fortalecidos pelo sinal da cruz, incentivando todos juntos como um só homem. Eles avançaram sem virar nem à esquerda nem à direita. Reconhecendo o batalhão do qual Saladino comandava, eles se aproximaram corajosamente e imediatamente o penetraram, incessantemente derrubaram, dispersaram, golpearam e esmagaram. Os mamelucos guarda-costas de Saladino, vestindo seda amarela sobre suas couraças, foram mortos quase todos. O próprio sultão quase foi morto, mas conseguiu escapar, montando um camelo veloz e fugindo para um lugar seguro com apenas alguns companheiros. A Batalha de Montiguissar foi um grande triunfo para os cristãos. Os cruzados perseguiram e massacraram o inimigo em fuga até um pântano próximo. A perseguição durou até a noite. Os cruzados caçaram os remanescentes do exército de Saladino por quilômetros. Guilherme de Tiro relata que o rei retornou a Ascalão e esperou suas tropas, que perseguiam os fugitivos por várias rotas. Em 4 dias, todos haviam chegado carregados de pilhagem, trazendo tendas e conduzindo à sua frente escravos, tropas de camelos e cavalos. Eles vieram, segundo as palavras do profeta, como homens que se alegram ao dividir o despojo. Com pressa por segurança, os muçulmanos deixaram despojos, prisioneiros e armas. A própria jornada de Saladino pelo deserto do Sinai foi perigosa, com beduínos assediando ele e seus companheiros quase indefesos. A fuga foi difícil, pois tempestades de 10 dias fizeram muitos fugitivos se perderem e serem capturados pelos cruzados depois. Guilherme de Tiro recorda que muitos, por desconhecimento dos locais e achando que estavam a caminho de casa, acabaram aparecendo em nossas aldeias, seja para viajantes ou para aqueles que os caçavam. Ao chegar à fronteira egípcia, Saladino enviou mensageiros ao Cairo em camelos para assegurar aos possíveis rebeldes que estava vivo. No Cairo, ele usou pombos-correio para anunciar sua sobrevivência em todo o Egito. No entanto, a derrota foi extremamente humilhante para o sultão, e seu prestígio foi abalado aos olhos tanto de seus súditos quanto de seus inimigos. O rei Balduíno IV e seus homens conquistaram uma das maiores vitórias cristãs da época. Saladino sofreu enormes baixas, com só cerca de 10% de suas forças escapando. Como resultado, o reino de Jerusalém foi salvo. Que um pequeno exército de cruzados e templários, liderado por um leproso de 16 anos, tenha conseguido tudo isso é realmente notável. Números isolados não definem o resultado das batalhas.